Alô a todos, meu nome é Vitor, sou aluno da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, faço o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, estou no quinto semestre noturno e essa videoaula de Web Services ela poderá ser usada nas aulas do Centro Paula Souza. Inclusive, este trabalho que estamos fazendo, ele está sendo poderá ser ministrado, aliás, nas aulas de laboratório de engenharia do professor Antônio. O grupo de Web Services, como vocês estão vendo, ele é composto pelo Guilherme Santos Nunes, Raul Santana de Oliveira e o que vos fala, Vitor Oliveira Nunes. Então vamos lá a uma breve introdução. Neste vídeo nós vamos falar sobre o Web Service, o que é um Web Service, a definição dele bem básica, para que serve, como que eu vou utilizar o Web Service na minha vida e como que ele funciona por trás e qual é o resultado dele. Então, a introdução, que o Web Service nos últimos anos, ele é um termo que chama a atenção de muitos analistas e arquitetos, principalmente dos mais fanáticos por business to business, que é o B2B. Esse conceito foi criado e implementado e agora está começando a ser utilizado. Então é uma coisa que é um pouco nova. Foram feitas pesquisas e de alguns anos para cá ele está sendo implementado nas empresas. As expectativas são grandes, as empresas estão investindo bem forte nesse ramo. Tem frameworks poderosos de web service, os ganhos estão sendo produtivos. É uma coisa bem que tem uma portabilidade enorme, vocês vão ver mais pra frente, e é uma plataforma que é independente. Então eu vou falar um pouco sobre o business to business, né? O B2B, porque um requisito básico de qualquer empresa é prover serviços, né? Seja vendedores de uma empresa, setor de custos e compras, prestadores de serviços, entre outros. Cada empresa ela oferece serviços para uma comunicação, seja entre ela ou entre outras pessoas, interna, né? Ou entre pessoas. E essas pessoas podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E essas comunicações são internas ou até externas também da empresa. Esse é o coração do B2B, do business to business, né? É aqui uma definição do Web Service, que é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Que com essa tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Ou seja, o Web Service ele é como se fosse a balança, uma balança, um filtro. Ele recebe a informação, ele alimenta essa informação, ele traduz ela e envia para o setor responsável de tratar aquela instrução. Os web services eles são componentes que permitem as aplicações eles permitem que as aplicações enviem e também recebam dados num formato universal, que é o formato XML. Cada aplicação pode ter, digamos assim, uma linguagem própria. E aí o web service pega essa linguagem, traduz na linguagem universal, igual eu falei, o formato XML. Para as empresas, o web service pode trazer uma agilidade para os processos e uma eficiência na comunicação entre cadeias de produção e de logística. Por que isso? Porque assim, o web service ele faz essa integração de maneira muito rápida. É um processo bem ágil mesmo. E toda e qualquer comunicação entre sistemas ela passa a ser dinâmica e principalmente segura, porque não há nenhuma intervenção humana. Então, um sistema faz uma requisição, passa pelo web service, o web service traduz, passa para o sistema que tem a resposta que aquele primeiro sistema quer ter. Então, a resposta vem na linguagem do segundo sistema para o web service traduz e devolve a resposta em XML. Aqui para que serve? O web service ele é utilizado em aplicações business to business e, igual eu falei, ela é uma comunicação entre serviços padronizada que possibilita a independência de plataforma de linguagem de programação. Então, igual como ele traduz essa instrução para XML
e os programas entendem XML, não interfere em nada. Você ter uma aplicação, por exemplo, Delphi, uma aplicação Java, elas vão conseguir se comunicar através do web service. E como que funciona? A maneira mais básica, bem por cima do web service. Para você se comunicar com o web service, você precisa de uma implementação do protocolo SOAP, que é o Simple Object Access Protocol, que foi definido na World Wide Web Consortium. E esse protocolo ele é responsável pela independência que o web service precisa. Então, esse protocolo ele pode ser gerado em HTTP ou HTTPS. E vou mostrar como que é o funcionamento por cima através desse protocolo mais para frente. Aqui nessa figura nós temos um diagrama que mostra as mensagens trocadas entre cliente e servidor numa comunicação SOAP. Existem duas aplicações se comunicando. Uma delas é o Client Wrapper, que é essa elipse à esquerda, e um Server Wrapper, que é a elipse à direita no meio da figura. Elas estão disponibilizando a transparência para as aplicações, e entre essas o cliente e o servidor só trafega o XML. E ele segue o protocolo SOAP sobre o HTTP, e aqui no meio está fazendo a comunicação. Então, a aplicação 1 pede a instrução, passa para o Web Service Client Wrapper. Ele manda via HTTP, via protocolo HTTP sobre o SOAP para o Server Wrapper. Essa comunicação é feita através de XML. O Server Wrapper manda para a aplicação 2, que é o server. O servidor vai pegar essa resposta, vai entender o XML e vai responder. Falou, ó, essa é a instrução. O Server Wrapper vai fazer a tradução para XML. Via SOAP sobre o HTTP vai passar para o outro web service do Client Wrapper. Esse cliente vai mandar para a aplicação a resposta. Parece que demora bastante, mas isso é bem rápido. Por isso que o web service está sendo implementado em muitas empresas. Um web service ele será publicado, e para que outras pessoas possam utilizar, além desta forma que está aparecendo na figura, a gente precisa definir como ele é e como ele pode ser acessado e que valores que ele vai retornar. Então tem uma especificação para cada web service. Essas definições elas são descritas no arquivo XML, de acordo com a padronização do Web Service Description Language, ou como vocês podem encontrar na internet, WSDL. Esse arquivo ele é construído para que os usuários do sistema, do serviço aliás, eles possam entender o funcionamento do Web Service. E esse arquivo ele é de acesso público. Aí agora a gente vai fazer uma implementação de um exemplo simples de como você pode construir um web service em Java. Como você pode construir um web service em Java. A gente vai utilizar o Eclipse e a seguir vamos ter a implementação na prática. Bom, vamos lá agora para a parte da implementação de exemplo do nosso web service. Para isso a gente vai precisar de algumas ferramentas. O Tomcat, nosso web server, e a gente vai usar o Apache Axis 2, que está aqui nessa página de download, para nós implementarmos nosso web service. E vamos precisar de algumas ferramentas, alguns plugins do Eclipse, para poder fazer isso de forma automática e mais fácil para a gente, que são eles o Code Generator Tool e o Service Archive Wizard. Então vamos lá. Primeiro, a instalação do Tomcat, que você deve ter na sua máquina, como podemos ver aqui já tem configurado. E você tem que baixar o Apache Axis 2. Vim aqui e baixar a versão zip da War Distribution. Aí, quando você baixar, aqui já tem, né, eu já baixei previamente, você tem que jogar, extraindo, deixa eu abrir o arquivo aqui para demonstrar. Primeiramente, você tem que extrair esse arquivo aqui
e colocar ele dentro da parte de Web Apps do Tomcat. Aí, quando você rodar o Tomcat pela primeira vez, depois de colocar esse axis2.war aqui, ele vai criar esse diretório aqui. Ele vai fazer a instalação do seu Web Service Axis 2 dentro do Web Server. E também tem que fazer o download aqui do binário do Axis 2. Aí você pode instalar extrair em qualquer parte do seu computador, em qualquer diretório que você quiser. No caso, para facilitar, aqui eu deixei junto com o Tomcat aqui, simplesmente por questões de organização. Agora, para deixar isso de forma um pouco mais fácil, vocês vão ver enquanto a gente estiver implementando, nós vamos baixar dois plugins para o Eclipse, um no Service Archive Wizard, que vai gerar o arquivo para a gente, o arquivo AAR, que é para fazer meio que a instalação do Web Service online, para a gente poder acessar, e o Code Generator Wizard, que a gente não vai usar nesse exemplo, mas ele serve para gerar a especificação WSDL para a gente. Fazendo o download desses dois zips aqui, você extraindo eles, vou abrir um aqui como exemplo. Abrindo ele, vai ter aqui o arquivo jar dentro dele, que você vai colocar na pasta de plugins do seu Eclipse. Como a gente pode ver aqui no meu caso, está nos meus documentos, Eclipse Plugins. Aí você coloca os dois plugins aqui. Porque na hora que você for rodar o seu Eclipse, na hora de você fazer aqui, já vai aparecer o plugin para você usar. Outro passo importante na hora de você setar o ambiente de desenvolvimento, você vem aqui dentro do Eclipse já, em Window, Preferences, e nele vem aqui na parte de Web Service, onde aqui você configura as preferências do Axis 2. Onde lembra que eu falei que tinha que extrair o código binário dele para alguma pasta do seu computador? Bom, é aqui que você vai usar. Você vem aqui em Browse e seleciona aqui onde você jogou o arquivo binário. No meu caso, eu joguei junto na pasta do Apache. E aqui na parte de Server em Runtime, você tem que setar aqui o seu Tomcat e colocar para seu Web Service Runtime o Apache Axis 2. Aqui eu já fiz tudo isso previamente. Mas em suma é isso que você tem que fazer para você setar o seu ambiente de desenvolvimento. Agora vamos criar nossos projetinhos de exemplo. Primeiramente, a gente vai criar o nosso Web Server, o nosso Web Service, melhor dizendo. Você vem aqui, cria um Dynamic Web Project. Vai chamar meu primeiro web service, isso. E aqui você já pode configurar o ambiente dele para ele fazer já vai instalar todo o que precisa dentro do seu projeto. Por questões de versões, o Dynamic Web Model Version tem que ser o 2.5. Aí você vem aqui nas configurações, Modify, e seleciona os arquivos do Axis 2. E dá Next. Aqui cria o seu projeto. Bom, com o nosso projeto criado agora, nós temos que implementar o serviço que vamos disponibilizar. Para isso, dentro de Java Resources, nós vamos criar a classe Java para a gente poder implementar esse serviço. O pacote vai se chamar fatec.edu.test e o nome da classe vai ser MyService. Vamos lá, finalizar. Agora, eu vou colar aqui os métodos já para facilitar. Nós vamos disponibilizar o serviço de cálculo simples, de cálculo básico, com soma, subtração, divisão e multiplicação,
onde os métodos eles vão receber dois parâmetros de números inteiros e retornar o cálculo deles feito. Agora nós temos que criar o nosso serviço, o nosso arquivo .aar. E para isso vamos utilizar aqueles plugins que nós baixamos. Vemos aqui em Other e dentro de Axis 2 Wizards nós vamos usar o Axis 2 Service Achiever. Bom, então vamos lá. Vamos primeiro agora ter que selecionar onde está localizado o nosso projeto os nossos arquivos .class. Para isso vamos na nossa workspace. Vamos lá no nosso workspace. Dentro do nosso projeto, build e selecionar o .classes, a pasta onde ficam os arquivos .class. Vamos pular a parte de especificação WSDL. Aqui é o momento onde você consegue, se o seu serviço precisar de alguma biblioteca externa, você consegue adicionar. Aqui nós colocamos para gerar o arquivo automaticamente, para ele gerar o nosso XML de comunicação automático. Agora vamos lá. O nosso serviço vai chamar calculadora. Nossa classe está em fatec.edu.test. Vamos dar um load. Verdade, faltou o nome da classe, que é myService. E aqui nós temos a opção de declarar todos os métodos, inclusive aqueles padrões, ou usar somente o que nós implementamos, que é o que será escolhido. O next. O output file location. Vou jogar para a área de trabalho e vai se chamar calculadora web.aar. E se escrever certo é sempre bom. Vamos dar um finish, ele gerou pra gente. Agora vamos lá na nossa área de trabalho. Tá aqui, calculadora web.aar. Vamos recortar esse arquivo e jogar onde está dentro do Axis pra gente conseguir ter esse serviço disponibilizado dentro do Web Apps do Tomcat. Aqui no meu computador está no C, Apache Web Foundation, Tomcat, Web Apps, Axis 2, WebInf, Services e colamos aqui. Vamos dar a permissão e ele vai mover para cá. Agora, para a gente testar se funcionou, nós vamos rodar o Tomcat. E vamos aqui ver no localhost Axis 2 o que ele nos dá. Vamos em serviços. Está aqui o nosso serviço de calculadora. A gente clica nele, pois usaremos a nossa URL para conseguirmos fazer o cliente que vamos implementar agora. Agora vamos implementar o nosso cliente. Vamos criar outro projeto web. Vamos chamar de meu primeiro web service cliente. Vamos usar as mesmas configurações do nosso web service servidor. Selecionamos aqui o Axis 2. O Tomcat já está selecionado como nossa target runtime. Vamos finalizar.
Agora, no nosso projeto, nós vamos criar o nosso Web Service Client, aqui usando o que já tem pré-instalado no Eclipse dentro de Web Service Client. Agora, nós vamos pegar a nossa Service Definition, que é a URL do nosso serviço, aqui que está no nosso Tomcat. Nosso Tomcat dentro do Axis 2. Vamos colocar aqui. Ele aqui aparece que achou. Nossa Server Runtime aqui já está configurado aqui. E o nosso Web Service Pro Apache 2. Beleza. Next. Agora aqui deixaremos as configurações padrões. Para ele trazer os métodos, vamos dar um Finish. Agora, dentro de Java Resources, você pode ver que ele gerou aqui duas classes, uma com o Handler, que é onde, para implementarmos a classe teste, vamos herdar, e o Stub, que é para a gente poder achar o serviço dentro do Web Service. Então, vamos criar a nossa classe chamada teste, para a gente consumir o nosso serviço. Para a gente poder consumir esse serviço, primeiro nós vamos fazer a classe herdar do callback handler. Então, extends calculadora callback handler. Aqui vamos gerar nosso método main. E aqui, primeiramente, nós vamos fazer a instância do nosso stub, que chama calculador stub, vamos chamar de serviço, igual a new calculador stub. Faltou o parênteses aqui, fecha parênteses. Isso. E vamos, como pode dar alguma exceção, vamos declarar essa exceção. Agora nós vamos criar a nossa requisição. Para isso, nós pegamos o nosso stub e selecionamos o método que queremos. No nosso caso, vamos fazer uma soma simples. E vamos apelidar ela de requisição soma. Essa requisição de soma tem que estar dentro dela ou no método que estamos chamando, que é o está dentro do nosso stub ponto soma. E agora nós vamos, dentro dessa requisição de soma, setar os valores de A, que vai ser 50, e o valor de B, que será nesse exemplo 100. Agora nossa requisição está feita. A gente tem agora que chamar o serviço.
Para isso, nós vamos pegar a resposta do método soma e vamos guardar numa variável chamada resposta. E essa resposta vai ser igual ao nosso serviço que foi chamado ponto soma, que é o nosso método, passando a nossa requisição de soma como parâmetro. E para isso a gente vai colocar mais uma exceção, que é a exceção remota. Que a ideia já faz para a gente isso. E agora vamos mostrar na tela. Que a soma é mais a nossa resposta está escrito errado aqui, nossas respostas, pegando o retorno da nossa resposta. Vamos salvar e rodamos o nosso cliente. Nesse exemplo, podemos rodar ele como uma aplicação Java. Aqui ele pede o nosso método de main. Nós colocamos que é teste. Aqui pesquisamos, ele já dá o fatec.edu.test, a classe teste. Ele dá aqui que a nossa soma é 150. Assim nós criamos o nosso web service e criamos o cliente para consumi-lo, passando os parâmetros necessários para consumir esse serviço. E é isso, muito obrigado a todos. Bom pessoal, depois de termos visto o que é o web service, para que ele serve, como que ele funciona e com uma implementação prática no Java, vamos para uma breve conclusão. As bases para a construção de um web service são os padrões XML e SOAP, como nós já falamos. O transporte dos dados ele é realizado normalmente via protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, ou em português, Protocolo de Transferência de Hipertexto. E para conexões seguras, utilizamos o HTTPS. O padrão ele não determina o protocolo de transporte, ou seja, a gente pode utilizar para transporte tanto um quanto o outro. A diferença é que a criptografia de segurança ela está presente no HTTPS. Então, para transferências bancárias, alguma coisa que você ache que precisa dessa integridade de dados, dessa segurança maior, para colocar faz a transferência via HTTPS, mas não é nada pré-determinado. Você pode utilizar tanto o HTTP quanto o HTTPS para todos os tipos de transporte de dados. Nós vimos também que os dados eles são transferidos no formato XML, que nós demos a nomenclatura de linguagem universal, e essa linguagem universal ela é encapsulada pelo protocolo SOAP, que é de utilização dos web services. Então, na questão da segurança, antigamente muitas empresas elas temiam prover essas funcionalidades na internet porque elas tinham medo de expor os seus dados. Aí com a chegada do web service no mercado de trabalho, agora as empresas elas podem publicar esses serviços de uma forma simples e totalmente isolada da base de dados. Então esse encapsulamento do que o SOAP faz do XML, ele não faz nenhum acesso ao banco. Ele pega a instrução, o web service traduz, transfere para o web service manda para o servidor responde para o web service, o web service transporta para o outro web service que dá a resposta para o sistema 1.
E aí também a gente viu da facilidade de integração, né? Que os web services, eles permitem que a integração de sistemas, que ela seja feita de maneira compreensível, reutilizável e padronizada. Então é sempre um padrão. Recebe, traduz, transporta. Recebe, traduz, transporta. Tanto a requisição quanto a resposta, elas vão sair do canal de comunicação do web service como XML, como uma linguagem que qualquer sistema utilize e possa interpretar também. Essa também é uma tentativa de organizar, né, um cenário empresarial cercado por uma grande variedade de aplicativos, fornecedores e plataformas. Então você tem N plataformas, N aplicativos, N fornecedores na sua empresa. O web service ele veio para acabar com essa falta de comunicação. Ele não é um tipo de gambiarra, ele é uma plataforma que consegue traduzir qualquer tipo de linguagem para qualquer tipo de linguagem. Ou seja, através dele, ele vai ser o ponto de comunicação central. Qualquer requisição, qualquer resposta passa para o web service para ele fazer a tradução e enviar de uma maneira que o sistema objetivo possa entender o que o outro sistema em questão está dizendo. E aqui nós mencionamos aqui as referências, né? Que é do site Java Free, ele mostra um artigo de como se constrói, disponibiliza e acessa o web service pelo J2SE e J2ME. É um artigo que vale a pena vocês pararem para dar uma olhada, né? Tem bastante informação. E aí aqui embaixo temos esse outro artigo, Developing JAX RPC Based Web Services Using Axis and SOAP. Se vocês entrarem nesse link que eu deixei disponibilizado aqui, ele vai para o artigo adaptado e traduzido. Então a gente pegou bastante informação desses dois artigos para criar essa videoaula. Eu espero que tenha ficado claro o que a gente tentou mostrar nesses minutos de aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.